Igreja do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui nessa hora? Bom é estar com o Senhor. Bom é estar na casa de Deus. Eu sei que o inimigo ele tentou de todas as formas para eu e você não estar aqui hoje. Mas o Senhor venceu. E mais uma vez o Senhor nos trouxe para a casa dele. Eu estava ali sentada e refletindo na luta que foi da semana passada para cá. Eu vi o inimigo se levantando de tal forma, sabe? Com de todas as áreas, é saúde, é perseguição, é calúnia. Mas me lembrei do povo hebreu quando estava ali no Egito. Quanto mais Faraó aumentava o trabalho, quanto mais batia, mais aquele povo se multiplicava. Assim é eu e você. Quanto mais luta, mais o Senhor está conosco. Mas sem Jesus, nem tente, viu? Amém. Vamos lá. O tema desta noite é: o temor ao Senhor gera bênçãos. Amém? Vamos lá, 2 Samuel 6, do 6 ao 7. Que diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ele, e feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Para entender melhor essa história, vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel em diante, 2, 3, 4. Mas só uma introduçãozinha aqui daquilo que o Senhor quer falar conosco. Aonde ali as consequências de erro começou a acontecer. A palavra diz que os filhos de Eli, o tempo todo, não obedeciam à voz do Senhor. Os filhos de Eli não tinham temor às coisas de Deus. Ele ali servia na casa do Senhor, mas a palavra diz que Ofni e Finéias roubava do melhor da oferta da casa de Deus, se deitava com as mulheres que ali serviam no templo. E ali aqueles homens ali, o tempo todo transgredindo as leis do Senhor, sem temor algum, sem reverência nenhum ao Senhor. Então o teu pai, ele repreendia, mas não com firmeza, não da forma correta que tinha que ser. E ali, Ofni e Finéias continuava a transgredir os mandamentos de Deus. Então a palavra diz que certa vez os israelitas foi uma batalha contra os filisteus. E ali 4.000 israelitas morreram naquela batalha. Então ali eles voltam e começam a falar ao Senhor por que o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse. Eles começaram ali a questionar, mas eles não paravam para refletir aonde estava o erro. Eles ali começaram a questionar Deus porque tudo aquilo estava acontecendo. Então ali eles resolvem pegar a arca de Deus para levar no meio da batalha. E mais uma vez, eles vão em uma batalha contra os filisteus. Só que dessa vez, 30.000 homens de pé morreram nessa segunda batalha. Aqueles homens levaram a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, para o meio daquele arraial. E o interessante, bota para mim 1 Samuel 4, 1 Samuel 4, 13 e 4, por favor. 1 Samuel. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto.
do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Passe para o 9, por favor. Versículo 9. Amém, deixa aí. Quando a arca chegou ali, no meio ali daquela toda guerra, os israelitas ali morrendo, a palavra diz que os filisteus, quando viu chegar a arca ali, houve um alarido, houve vários brados, os filisteus começaram a temer, porque eles sabiam do poder que tinha o Deus de Israel. Eles sabiam que aquela arca representava a presença. E o interessante aqui é que a gente vê que os filisteus começaram a temer. Olha o que os filisteus falaram. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Olha o que os filisteus falaram. Aquilo impulsionaram ele a continuar lutando. E eu e você, muitas vezes, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, quer desistir. E não damos a reverência ao Senhor. Vimos aqui que o inimigo, ele temeu a presença do Senhor. Mas eles não desistiram. Eles disseram, vamos continuar lutando para que nós não vamos ser escravos deles. E 30 mil homens morreram. A palavra diz que os filisteus pegaram a arca e levaram para lá, para eles. Então, os filhos de Eli morrem naquela batalha. E a palavra diz que quando vem um mensageiro e fala para Eli que os seus 2 filhos tinham morrido, a palavra diz que Eli cai da cadeira e morre. E ali começa toda essa história da arca. A palavra diz que a mulher de Ofni, se eu não me engano, né, ou de Finéias, não estou lembrada aqui, tem um filho e ali ela bota o nome do filho e acabou-se. Foi-se a glória de Deus. Tudo começou com Eli, aonde ele não obedecia de fato à voz do Senhor. Quando ele tinha que corrigir, ele não corrigia. Ele chamava até a atenção, mas não puniu da forma correta. Quantas vezes eu e você tem permitido que o mal entre dentro das nossas casas? E vamos deixando, e ali ele começa a se acampar e ganhar território. E aí quando queremos às vezes tirar, ele já tomou conta de tudo. Ei, o inimigo ele quer nos matar. O inimigo ele quer nos destruir. Ele não brinca de ser diabo, ele não brinca. O temor do Senhor gera bênção na minha e na sua vida, mas a irreverência gera juízo e até mesmo a morte. Se continuarmos desobedecermos ao Senhor, se continuarmos insistir naquilo que o Senhor tem falado para não fazer, para desviar, vai gerar morte. Ah, irmã, mas você sempre às vezes traz uma palavra dura, mas é o que o Senhor pediu. Porque se o inimigo não brinca de ser diabo, porque eu e você vai brincar de ser crente. Estamos vivendo dias maus. Eu estava na minha casa e saí do meu quarto para ir para um outro quarto orar. E sempre quando eu saio do meu quarto, mesmo meu esposo dormindo, ele sente a falta e ele vai lá. E ele chegou para mim e falou assim, você vai ficar? Eu disse, vou ficar aqui um pouquinho. E foi muito rápido. Eu só sei que eu fechei os olhos e eu vi aquele bater de porta bem forte. E eu ainda assim de olho fechado falei, poxa, Jorge bateu a porta tão forte,
vai acabar acordando meu pai. Amanhã de manhã eu falo com ele. Já estava ali meio zangadinha, mas fui lá, fiquei com meus olhos fechados. De repente, eu só vi aquele vento dentro do quarto. E começar a me envolver. E aquela voz dizendo, eu vou te matar. Eu vou te matar. E aquela guerra eu querendo levantar da cama. E aquele vulto me envolvendo. Que quando eu abri os olhos, eu vi aquele vulto me envolvendo. E eu ali querendo levantar. Quando eu consegui gritar, Deus, que eu levantei. E aí respirei, assim estava com falta de ar. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. E ali comecei a guerrear dentro do quarto. Comecei a falar com o Senhor. A fúria que o inimigo tem comigo e com você. Não foi qualquer demônio que foi lá. Eu sei que eu tenho enfrentado. Mas eu que baixe a guarda para ver aonde ele vai me levar. Ele não vai me jogar em cima de uma cama, não. Ele quer me matar. E assim o inimigo quer fazer comigo e com você. Porque Deus tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Se eu e você obedecer, grandes coisas o Senhor fará. Porque o melhor dessa terra é para mim e para você. Deus, Ele quer libertar a nossa família. Quer curar, quer transformar. Mas depende de mim e depende de você. Então se coloca na posição. Teme ao Senhor. Porque obedece em umas áreas e em outras não obedecem. O Senhor não quer meio termo. O Senhor quer o seu coração por completo. Se dedicamos de tal forma quando fazemos algumas coisas, nos entregamos 100%. E por que para Deus não fazemos da mesma forma? Porque não damos a Ele a honra devida. Que quando queremos, pedimos algo a Ele, Ele não dá. E às vezes questionamos, que está demorando. Queremos nos estalar de dedos. Mas só Ele sabe como trabalhar na minha e na sua vida. O Senhor nos fez promessa. Há o tempo determinado para tudo acontecer. Mas o Senhor está te preparando, o Senhor está te alinhando, o Senhor está organizando tudo. Quem disse que acabou? O diabo está falando para você que sua família não vai ser salva? Quem é ele? Por que você tem deixado ele falar isso? Por quê? Se ele é o pai da mentira. Sabemos que ele é o pai da mentira, mas acreditamos em tudo que ele fala. E imediatamente esquecemos daquilo que o Senhor fala conosco. Ele nos promete tantas coisas. E às vezes saímos de um culto que o Senhor derrama, faz e acontece. Mas logo na primeira luta, ao sair daquela porta, quando chegar em casa, esquecemos. E murmuramos. E até dizemos, Deus, cadê o Senhor? Fique quieta. Deixe quem quiser se levantar. Deixe. A minha e a sua luta não são contra pessoas. São contra principados e potestades. Porque se eu fosse tirar a pergunta de quem me caluneia, de quem me persegue, sabe o que eu faço? Eu não estou nem aí. Eu deixo falar o que quiser. Sabe por quê? Porque o tempo se encarrega de fazer tudo. O tempo se encarrega. Porque a árvore boa, ela vai dar frutos bons. Mas a árvore má, logo ela vai mostrar os seus frutos. E ninguém fica na casa de Deus em lugar nenhum de engano. Ninguém fica. Logo mostra. Logo. E quem tem discernimento, Deus mostra. Quem tem intimidade, Deus mostra. Então é necessário ficar ligado na voz dele. O que ele falou para mim, fique em paz. Fique em paz. Deixa os seus inimigos nas minhas mãos. Bota aí Isaías 43:13, por favor. Não tema.
não tema, porque o Senhor está conosco. Isaías 43, 13, ele diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus diz isso para mim e para você nessa noite. O Senhor diz que antes que houvesse dia, antes de vir no seu pensamento, antes de o inimigo planejar, Deus, Ele está na frente. Aquilo que o Senhor falou acerca de ti vai acontecer. O inimigo não vai frustrar os planos de Deus para mim e para a sua vida. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas creia tão somente. Mas o Senhor pede a mim e a você, nesta noite, dê a honra a Ele, tema a Ele. Porque não é de qualquer jeito que eu e você tem que servir, não. Não é de qualquer jeito, não é. O Senhor pede reverência. O Senhor pede reverência. Ah, quantos não questionaram quando leu a passagem a primeira vez? Bota 2 Samuel de novo, 6. Quantos não questionaram quando leu essa passagem, vindo ali, Uzá morrendo? Ah, mas ele só foi tão somente segurar a arca para ela não cair. Mas sabemos que a arca, quando ali os filisteus, eles levaram para lá, para o templo lá de Dagom, a arca passou por um período lá com os filisteus. E os filisteus sentiam um pouquinho do poder de Deus. A palavra diz que a arca ficou ali no templo de Dagom. E ali a arca ficou ali diante daquela imagem. E à madrugada, quando os sacerdotes de lá foram ver, aquela imagem estava caída diante da arca. Então, aqueles sacerdotes ali levantaram novamente e botaram ela de pé. E mais uma vez, no outro dia, à madrugada, eles foram lá e aquela imagem estava não somente caída, mas com a cabeça cortada e as mãos também. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aquele povo viu o poder do grande eu sou. E não só isso aconteceu, mas homens morreram ali naquele lugar. Eles foram acometidos de tumores. E sabe o que é mais interessante? Olha como a gente vê o inimigo reconhecendo o poder de Deus. A palavra diz que eles, por medo, foram consultar os adivinhos, os sacerdotes dele, o que poderia fazer para que aquilo cessasse, para que tirasse a arca do Senhor dali. E ali eles fizeram estátuas, de ouro, segundo a quantidade de príncipe que tinha ali na cidade filistéia. Pegou, fez carros novos, colocou bois que nunca foram usados e puseram a arca em cima. Mesmo eles sem saber como seria feito, como poderia transportar a arca, eles deram o melhor. Fizeram um sacrifício, mesmo de forma errada, errônea, mas fizeram sacrifício para o Deus. Porque eles queriam que tirasse a culpa dele por eles ter pegado a arca. E eu e você, muitas vezes, quando pecamos, quando desobedecemos, não somos capazes de chegar diante do nosso Pai e pedir perdão. E se humilhar, e se reverenciar a Ele. E os filisteus fizeram isso. Ele queria que aquela arca saísse dali, porque ele sabia que o Deus do povo de Israel era poderoso. Então a palavra diz que eles pegam, botam aquela arca em cima daquelas carroças e faz ela ir. Você vê aqui até o boi obedece à voz de Deus. E ali aquele boi foi andando com a arca, foi andando, até chegar à cidade de Bet-Semes, aonde estava ali
o povo de Deus, mas uma parte do povo de Deus. Então a palavra diz que a arca chega ali e aqueles homens que conheciam a lei, que conheciam a palavra, se ousaram a ver o que tinha dentro da arca. A palavra diz que 70 homens morreram ali naquele dia. 70 homens. Olha como a gente vê sempre o povo de Deus desobedecendo. Moisés tinha dado uma ordenança. Se a gente vir cá no livro de Êxodo, Números, a gente vê isso. Foi uma ordem de Deus, como era que tinha que ser feito. E ali, aqueles homens morrem. 70 homens que conheciam a lei israelita, morreram por conta de imprudência, por conta de irreverência. Porque não podia tocar, não podia abrir a arca, não podia. Estava na lei, estava escrito, era uma ordenança do nosso Deus. E se eu e você continuar insistindo naquilo que Deus tem dito, não faça, não toque, não vá, vamos pagar o preço. Irreverência gera juízo. Deus, Ele não mudou. Porque achamos que hoje vivemos no tempo da graça e achamos que hoje Deus, Ele não faz. Deus, Ele faz. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e vai continuar eternamente. O que Ele determina, está determinado. E se Ele lhe deu uma ordem, cumpra. Cumpra. Se apresse em fazer. Se apresse. Se apresse em vir para os caminhos do Senhor. Porque a morte tem batido na porta. Tem batido na porta. Eu vejo mortes espirituais, como eu vejo também mortes carnais acontecendo. Corre, e corre depressa, porque Deus está te chamando. Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida, mas vem e vem depressa, porque o inimigo está cercando. O inimigo quer te tragar. O inimigo quer te matar. Vem e vem depressa. Não é tempo de ficar parado, não. Deus não chamou eu e você para brincar. Deus não chamou. Deus chamou eu e você para se levantar, para guerrear, para ganhar vidas para o Senhor. Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você. Deus, Ele desceu da sua glória, se despiu, se fez homem, por amor a mim e por amor a você. E o que você tem feito por esse sacrifício? Você tem honrado esse sacrifício? Porque tem amado mais as coisas do mundo do que as coisas do Senhor? Ele não te fez promessa? O que o homem te dá é passageiro. Tudo passa. E muitas vezes o que ele te dá, às vezes ele quer algo em troca. Mas o que Deus te dá é para sempre. E o que Deus tem para mim e para você é vida. E vida com abundância. Ele tem o melhor dessa terra. Ele tem porta aberta. Ele tem cura. Ele tem salvação, que é o mais importante. Ele tem. Mas é necessário eu e você se achegar a Ele. É necessário. É necessário. Não há mais tempo, não há. Ah, se pudesse. Eu acho que cada um de nós, se pudéssemos pegar as pessoas que a gente quer e pegar a força e colocar na presença, mas não podemos. Não podemos, porque a salvação é individual. Deus, Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio. Mas não faça desse livre-arbítrio o que você quer. Ele te deu esse livre-arbítrio para escolher servir a Ele, sem que Ele te force.
Ele é tão bom que se ele quisesse, ele forçava eu e você a servir. Mas ele deixa que você escolha amar ele. Ele deixa. Há dois caminhos: a bênção e a maldição. A vida e a morte. O céu e o inferno. Eles são real. São real. Muito real. Muitos já desceram à sepultura para a condenação eterna. E não é depois de morrer que vai chegar lá diante de Deus e dizer: ah, Senhor, mas foi minha mãe, ah, foi meu pai, ah, Senhor, mas eu fui abusado, ah, Senhor, porque não deu tempo. Não, é agora. Não é após a morte, porque após a morte segue-se o juízo. O tão tempo é agora. O tempo é agora. Vivemos de 2019 para 2020 dias terríveis, onde a Covid matou muitos povos de Deus. O Senhor recolheu, porque era chegada a hora. Muito não era a hora, mas o Senhor recolheu para não perder. Mas vai chegar um tempo mal novamente. E será que eu e você estamos preparados? Será? Será que estamos preparados para esse dia que vai chegar? Olha as notícias. Preste atenção nos jornais. Assim como vem coisas boas futuramente, mas o diabo não vai brincar. Ele não vai ficar parado. Ele vai fazer o que tem que fazer. Porque está escrito, são profecias, tem que se cumprir. Mas cabe eu e você permanecer, estar na brecha. Mas sem Jesus, não tente, porque você não vai conseguir. Quer viver o melhor que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família? Queira o Senhor. Me perdoe que se Deus mandou mudar, amém. É como Ele quer. É como Ele quer. É como Ele quer. Então é necessário se render a Ele. É necessário. O que foi que o Senhor te fez? Eu garanto que Ele não te fez nada. Ele sempre está de braços abertos para mim e para você. Quando o homem nos decepciona, quando a família nos abandona, quando o marido larga a esposa, quando há uma traição, quando há as consequências que traz tristeza, o Senhor sempre está de braços abertos. Então não demora, se achega a Ele, se achega a Ele. O Senhor tem batido na porta. Os meninos podem vir. O Senhor tem batido na porta. Corre e corre depressa. Corre. Eu estava conversando mais cedo ali com a irmã Neia. E ela estava me lembrando de umas pessoas que o Senhor tinha me usado. E que infelizmente não está mais em vida, que desceram à sepultura. É triste. E eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, eu não quero mais falar. Eu quero ver essas vidas viver. Eu estou cansada de às vezes chegar e levar a palavra e ver esses jovens morrer, Jesus. E o Senhor disse: filha, fale do meu amor. Quem tem que decidir é eles. Eu tenho batido na porta. O meu espírito tem falado, mas depende deles. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Não é amanhã, é hoje. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Uzá, ele ali colocou a mão e ali ele morreu. Uzá não era para colocar a mão na arca, não era. Ele sabia que não poderia. Era uma irreverência
ele tocar na arca. Ele não poderia fazer aquilo. Ele não poderia. E o juízo sobre Uzá foi a morte. O Senhor foi quem matou Uzá. A Bíblia é clara em dizer. Foi o Senhor quem matou Uzá. Não foi outra pessoa. Por uma irreverência. Bota Provérbios 9 para mim, por favor. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo é a prudência. Tema o Senhor, tema. Tema o Senhor em todo o tempo. A palavra diz que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. E a Bíblia não relata que houve milagre, que houve transformação na casa de Abinadab. Então Davi manda buscar a arca para a cidade de Jerusalém. E ali a arca veio em cima de carroças de boi. Foi quando aconteceu que Uzá tocou pensando que iria cair. Que eu acredito que não iria cair. E ali ele morreu. Então Davi temeu. E está diante da presença de Deus ali da arca. Então manda a arca para a casa de Obed-edom. Olha o contraste. Na casa de Abinadab levou 20 anos e nada aconteceu. Mas na casa de Obed-edom bastou 3 meses para aquele homem ser abençoado. Sabe por quê? Eu acredito que Obed-edom honrou a presença de Deus. Ele reverenciou a presença de Deus. Ele fez o que Abinadab não fez. Ele fez o que Ofni e Finéias não fez. Ele fez o que eu e você muitas vezes não faz. Ele honrou a presença. E o Senhor abençoou Obed-edom 3 meses. Então obedeça. Reverencia esse Deus. E você verá o que o Senhor vai fazer. 3 meses. Conte o dia de hoje. 3 meses. Se você obedecer e se achegar como o Senhor tem falado, em 3 meses o Senhor irá fazer. E você virá aqui contar esse testemunho. Porque Deus, Ele preparou esta noite para mim e para você. Tem bênçãos do Senhor para nossas vidas. Mas é necessário temer. É necessário honrar. Coloque o Senhor na frente de tudo e de todos. Não bote seus filhos na frente. Não bote seu esposo, sua esposa. Não coloque nada na frente do seu Deus. Ame a Ele, adore a Ele, busca a Ele, sirva a Ele. E você verá o que o Senhor irá fazer. Aleluia.